A palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Querido Senhor, nós nos humilhamos hoje diante de Tua excelsa e gloriosa presença. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que o Senhor é o Deus da nossa vida, que tudo que o Senhor faz, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que desde o momento em que nós viemos a Cristo, o controle da nossa vida deixou de ser nosso, mas passou a ser do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer pela vida da nossa amada igreja aqui, porque tal como lemos no primeiro texto desta manhã no culto, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Gratos pelo Redentor maravilhoso, que é Cristo Jesus. Nós nos colocamos em Tuas mãos e queremos dizer-te, Senhor, que o objetivo da nossa vida é dar glória e honra ao nome do Senhor, sobre tudo e sobre todos. Pai, eu quero te dizer que essa igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele a comprou com seu sangue. Não pertence a mim, nem ao pastor Camargo, nem a nenhum presbítero, nem a nenhum diácono. Ninguém é dono da igreja. Senhor, mas eu quero dizer também que eu reconheço que ninguém de nós é dono da nossa própria vida. Pai, se o Senhor quiser daqui 5 minutos nos chamar para a glória, nós estaremos preparados para aquilo que o Senhor quiser. Nós estamos em Tuas mãos. Espírito Santo, já podemos perceber Tua graça aqui nessa manhã. E eu quero pedir ao Senhor algo precioso. Ontem, quando o Fábio pregou aqui, Deus, e citou a preciosa caricatura feita por C.S. Lewis de Aslan, rugindo, e a feiticeira caindo no chão. Ele tentou descrever o rugido do leão de Judá, que quando ruge o inferno cai por terra. Pois bem, leão de Judá, eu quero pedir para o Senhor rugir nesse púlpito nessa manhã, e que todos ouçamos o rugido do rei leão de Judá. E ao ouvir o seu rugido, o nosso coração confie, a nossa alma se console, e nós aprendamos a confiar somente no Senhor e nos regozijar em Tua vontade, sobre tudo e sobre todos. Fala a nossa alma e abençoa o nosso coração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Os irmãos que estão chegando podem entrar. Aqui é a igreja do Senhor Jesus, não é a igreja do Guaraum ali, mas ainda há lugar. Louvado seja Deus. Podemos entrar, vou esperar os irmãos entrarem para podermos começar a mensagem dessa manhã. Queridos irmãos e irmãs, eu sempre fui apaixonado pelo livro de Atos dos Apóstolos. E todos nós ficamos muito impressionados com os grandes milagres que Deus realiza na vida destes servos e a maneira como o reino se expande pela graça de Deus. Mas eu creio que muitos dos comentaristas do Novo Testamento, de maneira muito acertada, dizem, amados irmãos, que o nome do livro talvez não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo. Sabem por quê, meus amados irmãos? O personagem principal do livro não é Pedro, nem é Paulo. Sim, eles têm um grande destaque. Mas quem está em ação de maneira gloriosa
nesse precioso quinto livro do Novo Testamento é o Espírito Santo de Deus. De fato, queridos amigos e irmãos, o versículo central do livro, o eixo hermenêutico com o qual nós interpretamos o livro é Atos 1:8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, amados irmãos, que o livro promete que quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, ela teria poder para pregar, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. E o livro narra, amados irmãos, sobre quando a igreja conquista em Jerusalém depois do Pentecostes e termina mostrando Paulo pregando em Roma, preso, pregando o Evangelho. Então ele mostra como o Espírito Santo, de maneira gloriosa, conduz a igreja conforme a sua soberania, conforme o conselho da sua vontade, fazendo tudo o que ele acha melhor, colocando as peças que ele acha corretas no lugar correto, na hora correta, para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos. E nesse livro preciosíssimo, amados irmãos, o texto nos conta a história do nascimento da igreja de Antioquia. O Senhor mandou os discípulos saírem de Jerusalém, vocês sabem disso. Mas quando o Espírito Santo cai ali num sermão, Pedro prega, 3.000 se convertem. Depois, no outro sermão, 2.000 se convertem. E depois, os diáconos são ordenados e até os sacerdotes estão obedecendo à fé. Há um grande avivamento e a igreja esquece da missão de sair de Jerusalém. Então, o Espírito Santo soberanamente decide permitir que exista uma perseguição. Então, Estevão, amados irmãos, é o primeiro mártir da fé cristã, é apedrejado, e por causa da perseguição que sobreveio a Estevão, todos fugiram de Jerusalém, exceto os apóstolos. E alguns judeus, amados irmãos, que eram de Chipre e Cirene, foram pregando para todo lado, e chegaram pregando, queridos amigos e irmãos, em Antioquia da Síria. Até ali, queridos irmãos e amigos, eles pregam somente para os gregos, para os judeus, porque eles acham que a igreja é somente para judeus. Mas alguns deles ali, que você não conhece o nome, são os anônimos da graça, da história da graça de Deus, eles viram, vamos pregar para esses gregos, vamos ver se eles convertem. Será que grego converte? Vamos lá. E, amados irmãos, eles pregaram, e a gregaiada toda se converteu, e agora há uma grande igreja ali, com mais gregos do que judeus. E tem que se mandar um pastor para aquela igreja. E você não pode mandar nosso querido Tiago, apóstolo, irmão do Senhor Jesus. Ele é um judeu puro sangue, escreveu aquela carta sobre nós vivermos a fé, e ele leva o seu judaísmo a sério, mesmo crendo em seu irmão Jesus como seu Salvador. Nós precisávamos de um pastorzão de um coração dilatado, um pastorzão que tem condições de entender tanto aqueles que são judeus e aqueles que não são judeus. A igreja de Jerusalém escolhe muito bem, manda Barnabé. E quando Barnabé chega ali, amados irmãos, ele vê uma igrejona que não foi plantada nem por pastor, nem por presbítero, nem por missionário, nem por evangelista, foi pelo povo. E a Bíblia diz que ele chega ali, vê a graça de Deus e se alegra. E ele então reúne a igreja e exorta a todos para que com firmeza de coração permaneçam no Senhor e não se desviem dele. E no primeiro ano de pastorado de Barnabé, ali a Bíblia diz que muita gente creu no Senhor. Então, ele vendo aquela igreja crescendo, ele foi a Tarso. Chamaram aquele antigo perseguidor da igreja, que já faz 14 anos que se converteu, mas está sendo moído pelo Senhor. Então ele vai chamar Saulo. E Saulo vem com ele pregar em Antioquia. E a Bíblia diz então que depois que Saulo chegou, Barnabé e Saulo alcançaram grande multidão. E ali então os discípulos, pela primeira vez, são chamados de cristãos. E assim começa a história dessa belíssima igreja de Antioquia. E ao olhar para a história dessa igreja nessa manhã, o texto nos apresenta o Espírito Santo, soberano das missões. Ele nos mostra que o soberano da igreja, quem decide como a igreja anda, quantos se convertem, quem pastoreia a igreja, quem lidera a igreja, onde serve, onde vai, é o Espírito Santo. Portanto, o texto nos apresenta o soberano das missões. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. O soberano das missões é o Espírito Santo. E ao olhar para o texto, amados irmãos, nessa manhã, nós aprendemos que o soberano das missões capacita a igreja. O soberano das missões capacita a igreja. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 1. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Leiam para mim, irmãos, por favor, esse mesmo versículo.
Havia na igreja de Antioquia. Como havia? Amados irmãos, quando nós entendemos que o Espírito Santo é o ator principal e o autor do livro de Atos, nós sabemos que é o Espírito Santo quem capacita a igreja, quem dá dons à igreja. Então aquela grande igreja cresceu, se tornou a mãe das missões antigas naqueles dias, e o texto nos conta que o Senhor capacitou aquela igreja com pregadores abençoados e excelentes professores de Bíblia. O texto diz: havia na igreja profetas. A palavra usada para profetas aqui, irmãos, são aqueles que abrem a Bíblia e dão luz à mensagem do Senhor e pregam com paixão e fidelidade a palavra de Deus. Mas os mestres, amados irmãos, não são aqueles que somente confrontam a nossa conduta ética com a palavra, como fazem os profetas, mas os mestres nos ensinam as verdades da fé e nos ensinam a caminhar em fidelidade no conhecimento de Deus e da sua doutrina. Uma igreja muito capacitada. E aí o texto vai mostrar para nós o quadro da equipe pastoral, de pastores e presbíteros daquela igreja. Uma igreja gigante, maior do que a nossa, mas aquela igreja tem à frente da equipe pastoral até aquele dia Barnabé, aquele homem chamado de filho da exortação. José, natural de Chipre, aquele moço que quando a igreja teve um avivamento, vendeu uma fazenda e deu de oferta para a igreja. Aquele moço que quando ninguém acreditava em Saulo de Tarso, foi lá, pegou Paulo, apresentou para a igreja e mostrou que a conversão dele era real. Aquele moço que quando Paulo desiste de João Marcos, vai atrás, cuida e pastoreia, e no final da vida Paulo é obrigado a dizer que João Marcos lhe é útil para a missão. Um pastorzão amoroso, com um coração dilatado, que abençoa a igreja. Mas além de Barnabé, o Espírito Santo capacita a igreja, está ali Simeão. Né? E o nome é judeu, irmão. Você acha, não, deve ser um judeuzão. Mas aí o texto logo diz Simeão, por sobrenome, Níger. Níger é de onde vem a palavra Nigéria. E significa Simeão, o negro. Certo? Naquela igreja, você imagina comigo, será que na igreja de Jerusalém haveria um negro à frente da igreja? Não cabe na minha cabeça e na sua. A igreja de Jerusalém era a igreja de judeus, puro sangue, mas na igreja de Antioquia você vê a capacitação de Deus na vida de um irmão chamado Simeão, que era provavelmente um etíope ou alguém ali da África, e eu ainda brinco, o texto não diz isso, mas eu não imagino, amados irmãos, Simeão dirigindo louvor ali, cantando os seus intentos cumprir, Deus no deu, amo esse hino, viu? Não tem nada contra o hino, tá? Sou presbiteriano, mas eu imagino Simeão, cantai, perto está o Senhor, alegre. Simeão é africano, irmão. Ele não vai negar. Então está ali esse pastorzão maravilhoso, além de Barnabé. Tem outro irmão chamado Lúcio de Cirene. Cirene, amados irmãos, fica no norte da África. A região ali hoje, onde está a Argélia e o Marrocos no dia de hoje. Antes do Islã chegar, amados irmãos, aquela região foi dominada por cristãos. E Lúcio tem nome latino, é cidadão romano, é o gringo da época, é o norte-americano do momento, certo? O latim é a língua que está em ascensão. Então está ali Lúcio de Cirene, um cidadão cosmopolita, um homem viajado, um homem que conhece diversos lugares, alguém que está ali para ajudar na frente da igreja, para que a igreja seja fiel à palavra, mas levando a palavra conforme a noção dos tempos. Mas, além disso, amados irmãos, nessa equipe maravilhosa está também Manaém Colasso de Herodes, o tetrarca. Colasso, amados irmãos, literalmente significa irmão de leite, certo? Ele compartilhou a mãe dele com Herodes, na época que era menino, para tomar leite. Mas os Colassos, mais do que isso, eles eram criados no palácio junto com o rei. Sabe para quê? Eles eram irmãos de criação do rei. Mas para que quando o rei fizesse alguma coisa errada quando criança, botassem a culpa no Colasso. Então, Colasso é alguém traumatizado. É alguém que cresceu no meio da riqueza, da nobreza, sabe se portar à mesa, é alguém elitizado, mas é alguém que leva a culpa daquilo que não cometeu desde menino. Mas está ali Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e naquela equipe pastoral vem em último lugar com o seu nome Saulo, certo? Saulo, que significa o nome é Saul em hebraico, que é Saulo de Tarso, que aqui é um da equipe, mas na missão vai se tornar o líder, é o nosso querido apóstolo Paulo. Que equipe preciosa tem o Senhor pastoreando a igreja de Antioquia. O texto diz que eles servem ao Senhor, eles pregam, eles ensinam, eles evangelizam, eles oram e ainda jejuam. Nós aprendemos que o soberano das missões é quem capacita a igreja. Irmãos, homem algum morreu pela igreja. Nossos presbíteros são muito bons, mas eles não morreram pela igreja. Eu amo muito vocês, mas eu não morri por vocês.
Quem morreu pela igreja foi o Senhor Jesus. E quem Ele deixou para conduzir a igreja por meio da sua palavra é o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que o soberano das missões é o Espírito Santo e Ele capacita a igreja. Na classe de dons, com Cleus e Mariana, a gente gosta muito de usar o texto de Efésios, capítulo 4. No versículo 8, o texto diz que quando o Senhor subiu aos céus, Ele levou cativo o nosso cativeiro e deu dons aos homens. E aí lá fala não de ofícios, mas de dons, certo? Que Deus dá a liderança das igrejas para capacitar o povo. No versículo 11 diz assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, não é o ofício de apóstolo, que não existe mais, é o dom de missionário, certo? Outros para profetas, não é o ofício de profeta, mas é o pregador da palavra hoje. Outros para evangelistas, esse dom precioso que é usado para a igreja crescer. E outro para pastores e mestres, certo? Os pastores, os ovelheiros, os mestres que nos ensinam a palavra, amados amigos e irmãos, tudo isso foi concedido por Deus. E aí o texto diz o seguinte, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4:12. Deus deu esses dons da liderança para preparar você, para treinar você. E quando você é treinado, sabe o que acontece? Diz o texto, para o desempenho do seu serviço. É por isso que eu brinco com vocês que essa igreja é o CT do céu. Nós estamos treinando você aqui para a vida cristã. E aí você sai daqui e desempenha o seu serviço. E sabe o que acontece quando você desempenha o seu serviço? Paulo diz no versículo 12, a edificação do corpo de Cristo. O corpo é edificado espiritualmente, mas também almas são convertidas ao Senhor por meio da vida de vocês. Então, amados irmãos, que bênção maravilhosa é quando o Espírito Santo capacita a igreja. Ele capacita a igreja para que cada crente seja preparado para fazer a obra e para que os eleitos venham de maneira graciosa ao Senhor. Irmãos, muitas vezes, muitos dos conflitos que existem em igrejas é por falta da compreensão do que são verdadeiramente os dons. Está ali no fundo minha querida irmã Iraci. Ela me deu uma lição alguns anos atrás sobre isso. Ela nem sei se sabe, entendeu? Mas de maneira maravilhosa. Alguns anos atrás, quando nossa igreja começou a crescer, e eu ainda era o único pastor da igreja, Jefferson estava no seminário, e aí o gabinete pastoral começou a virar essa loucura que vocês já sabem que é. E no primeiro ano, quando eu cheguei aqui, a igreja era menor, eu fiz um bate-pronto visitando quase todo mundo, eu acho. Ia mais na casa dos irmãos. Mas aí eu visitei a irmã Iraci uma vez, que cheguei, e 2 anos depois fui visitá-la. Está me vendo aqui, né, irmã Iraci? É? Ela está ali no fundo. E aí, quando eu estava na casa dela, ela começou a contar a história do pastor que me batizou quando eu era criança, reverendo Gidalti. Né? Foi Gidalti também, a senhora me disse. E aí, de repente, então, pastor Gidalti foi pastor na minha cidade, em Paracatu, e foi pastor aqui. E o reverendo Gidalti era um pastor muito amoroso. E dona Iraci começou a me contar que ele ia na casa dela pelo menos uma vez por semana. Quem não sabe quem é o reverendo Gidalti é o pai da Popinhas, que já está com o senhor. E ela disse que ele ia lá e levava as meninas, e levava a Débora, e ele era muito carinhoso, e ele era um pastor visitador, e eu estava um bagaço, irmão, me sentindo a porcaria do pastor, porque a igreja estava crescendo e eu não estava dando conta, e ela falava que o pastor Gidalti ia lá, e de repente eu virei no meio da conversa, falei, pois é, irmã Iraci, Deus deu um pastor tão bom para a senhora. Eu lembro porque ele pegava minha avó lá em casa, na Kombi, para levar para o estudo bíblico durante a semana, depois levava de volta para casa. E agora Deus deu para a senhora e para essa igreja um pastor tão ruim, não é verdade? E a irmã Iraci virou para mim, pastor, pode parar. O pastor Gidalti tinha esse dom de estar no meio do rebanho. Deus deu para o senhor o dom de pregar a palavra. E a igreja vai crescer. Cada um tem seu lugar. O senhor tem sido uma bênção na nossa igreja. Eu aprumei assim, falei, opa, toma vergonha. Pode parar. Que bênção maravilhosa que Deus usou a irmã Iraci para falar o que a Bíblia diz. Eu não tenho que querer ser o pastor Gidalti, Deus não me chamou para isso. Eu tenho que querer ser o pastor Roster. Porque Deus me deu o dom de pregar a palavra dele. E também deu a outros. Mas o que eu quero contar para você com essa ilustração é o seguinte. Não se sinta menos porque você não faz o que o seu irmão faz. Não se sinta menor. Deus deu dons para você que são preciosos. E esses dons foram dados para revelar a multiforme graça de Deus. E a maneira na qual esses dons serão usados vai edificar a igreja. Talvez você não seja usado como o irmão que está do seu lado, mas não importa. Você será usado da maneira que agrada
a Deus. Então, glorifique a Deus com os dons que Ele te dá. Entenda que tudo aquilo que a igreja de Cristo Jesus precisa para sobreviver, Ele vai dar à sua igreja e vai pastoreá-la conforme a sua palavra. Então, em primeiro lugar, a gente aprende que o soberano das missões capacita a igreja. Que o Senhor continue a capacitar a IPG2 até o dia que Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Mas o texto continua a nos ensinar nessa manhã que o soberano das missões conduz os missionários. O soberano das missões capacita a igreja, mas, em segundo lugar, o texto diz que o soberano das missões conduz os missionários. Diz o texto o seguinte, no versículo de número 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Amados irmãos, essa igreja jejua e essa igreja ora. O texto diz que eles estão servindo ao Senhor. A palavra para servindo aqui, irmãos, no original, é a palavra de onde vem a nossa palavra liturgia. E significa que aqueles homens estão pregando, estão aconselhando, estão ensinando, estão orando, estão sendo usados para ser uma bênção, a igreja está sendo edificada e está crescendo, mas não, se não bastar isso, eles estão jejuando. Jejum, irmão, é fome de Deus. Jejum, irmão, é você deixar de comer, não para barganhar com Deus, não para fazer chantagem espiritual, não para fazer assim, Deus, estou de pirracinha com o Senhor, não é nada disso. Jejum, irmão, é você dizer para Deus o seguinte: Deus, eu desejo tanto a tua vontade para a minha vida, eu desejo tanto o teu querer para o meu coração, eu desejo tanto que o Senhor realize aquilo que o Senhor quiser, que eu estou deixando de comer o alimento por um tempo, para dizer que eu preciso mesmo na minha vida do Senhor. Mais do que o alimento, mais do que a água, mais do que o ar, mais do que a luz, eu preciso do Senhor. Jejum, amado irmão, é uma total admissão da dependência que você tem de Deus. E que você quer mais de Deus, que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, que você quer ser guiado por Deus. E o Senhor Deus tem mexido na nossa igreja. Eu louvo a Ele porque Ele tem levantado pregadores aqui, tem levantado professores, Ele tem feito a nossa igreja orar. Deus nos chamou ao jejum. Esse ano, graças a Deus, em 2016, eu vi bastante gente jejuando. E na crise Ele ouviu nossas orações e fez coisas maravilhosas. Mas, de repente, quando a igreja jejua e ora, Deus conduz os missionários. Irmão, eu tenho certeza que ninguém na igreja de Antioquia abriria a mão de Barnabé. Eu, humanamente falando, não abriria a mão dele. Mas a igreja está dependendo do Espírito Santo. E quando a igreja depende do Espírito Santo, é Ele quem manda. E o Espírito Santo disse: separai-me, a palavra agora, coloque à parte. Separai-me agora, naquele exato momento. Barnabé, o pastorzão. Mas se não bastar o pastorzão, Saulo, o grande pregador e professor da igreja. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Ah, amados amigos e irmãos, o texto diz que quem conduz o missionário é o Senhor. Muitas vezes, irmãos, o missionário tem projetos humanos. Muitas vezes o nosso coração tem desejos pessoais. Mas quem manda na agenda da igreja, dos missionários, é o Senhor. Um tempo atrás a gente tinha o Carlos aqui, Deus mexeu com o Carlos, vou para a Noruega, foi embora, ficou 2 anos. Ou o Cleves com a Lucila, não, vou para os Estados Unidos, Deus tem um projeto para a nossa vida. Ou o nosso querido Jeff, né? De repente Deus se leva. Ou então o nosso querido Roberto, presbítero amado, que pregava na igreja, Deus levou. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o soberano das missões é o Espírito Santo. E que Ele é quem diz quem fica, quando fica, aonde fica, apesar de nós. Ele é o soberano da nossa igreja. Nós precisamos entender que Ele conduz a sua vida, conduz o nosso conselho, inclusive conduz a vida do seu pastor que está pregando para você. O Espírito Santo é o soberano das missões. Ele é quem nos manda ir aonde Ele quer, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu estava lembrando esses dias com a minha querida maneira como nós viemos parar aqui. Deus me mostrou que eu tinha que sair da Sexta Igreja de Santiago em novembro de 2006. Eu reuni com o conselho, comuniquei em novembro de 2006. Daí em diante, irmãos, nós recebemos distintos convites. Reverendo Roberto queria me indicar em Porto Alegre, quando chegou lá a igreja tinha resolvido, já tinha achado pastor. Outro pastor queria me mandar para Nalindeua, no Pará, não deu certo. E aí, de repente, outro queria me levar para São Paulo, outro para Goiânia, outro para Paracatu, outro para Unaí. E 10 meses depois, irmãos, 9 meses depois que eu comuniquei ao conselho, eu paro aqui na igreja. E no dia que eu entro aqui, eu pedi o Espírito Santo de Deus, o Senhor me mostra se o Senhor quer que eu seja o pastor dessa igreja. O Senhor sabe como mostrar, e o Senhor mostrou.
mostrou através do presbítero que dirigiu o culto no dia, mostrou através de vocês. E, pela graça de Deus, o Senhor nos tem dado um tempo maravilhoso, e eu sempre vou ser agradecido a Deus e a todos vocês por tudo que nós temos vivido na história desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E você saiba que o Senhor conduz a sua vida, que você é um missionário. Se o Senhor mandar você fazer algo inusitado, ou fizer acontecer algo que você não espera, não se rebele, não se revolte. Coloque-se em oração quebrantado na presença do Senhor. Porque quem dirige a igreja, quem dirige a sua vida, quem dirige a sua família, quem dirige a minha vida, inclusive a minha família, é o próprio Senhor. O soberano das missões é o Espírito Santo. Ele conduz os missionários. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, nessa manhã, o texto continua a nos apresentar o soberano das missões. Eu já preguei nesse texto com outro esboço aqui. O soberano das missões capacita a igreja, o soberano das missões conduz os missionários, mas o soberano das missões submete a igreja. Versículo de número 3. Versículo de número 3. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vocês, irmãos, podem ler, por favor. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, uma igreja imatura espiritualmente faria o seguinte: não, Barnabé não! Eu não posso viver sem Barnabé! Como é que eu vou ficar sem o abraço dele? Não, Paulo, não! Eu nunca vi ninguém pregar como esse homem. Mas uma igreja que depende do Espírito Santo, ela para tudo. Ela sente, lógico. Separação nunca é bom, mas ela, sabe o que ela faz? Ela vai jejuar. E sabe o que significa jejuar? Que ela está dizendo: Senhor, o Senhor mandou Barnabé, o Senhor mandou Paulo, nós os amamos demais, mas nós não dependemos dele, nós dependemos do Senhor. Então eles jejuam, eles deixam de comer o alimento, eles estão dizendo: Senhor, nem de pão, nem de carne, nem de arroz, nem de alimento, nem de batata eu preciso para viver. Eu preciso mesmo é do Senhor. O Senhor usa isso para me alimentar. Mas a minha necessidade mais essencial é de Ti. Eu tenho fome de Ti. Aí eles jejuam, certo? Depois do jejum, sabe o que eles fazem? Eles reúnem, fazem uma grande reunião de oração e oram. E sabe o que eles fazem? Eles chamam os pastores Barnabé e Paulo à frente e, em reconhecimento do chamado, mas para dizer que estão apoiando, que estão abençoando, eles levantam as mãos. E aí diz o texto aqui, de maneira maravilhosa, amados irmãos, que então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, eles os despediram. A palavra usada aqui para despedir é soltar a corda. É literalmente fazer as honras do envio. Eles fizeram um cultão, oraram, abençoaram, levantaram a mão, ofertaram na vida dos missionários que iam para o campo e os deixaram ir. Amados irmãos, que bênção maravilhosa é entender que quando o Senhor realiza tudo aquilo que Ele quer, quando a igreja está aos pés dEle, ela vai jejuar, ela vai orar, ela não vai reagir de maneira carnal, ela vai se submeter à vontade do Senhor, porque ela sabe que quem deu a vida na cruz pela igreja não foi homem algum, foi o próprio Senhor. A igreja depende de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós dependemos do Senhor. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, todo aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Amados irmãos, louvado seja Deus, porque a igreja de Antioquia não é como Jonas. Lembra de Jonas? Deus o chamou para ir para Nínive, ele correu e foi para Tarsis. E você sabe o que aconteceu? Deus mandou uma grande tempestade no mar e fez um grande peixe engoli-lo. Até que ele se arrependesse e entendesse que não dá para fugir da decisão de Deus. Não dá para fugir das definições de Deus. E nós precisamos, sim, para viver grandes tempos na nossa vida, de jejum e oração, e de submetermos-nos àquilo que Deus faz na nossa vida. Se você talvez recebesse uma notícia que não agradaria o seu coração, qual seria a sua reação? Você se submeteria à vontade do Senhor?
Isso é luta espiritual, inclusive, para mim. Algumas vezes Deus tem me levado a tomar decisões que eu gemo, choro, mas depois eu sou meio difícil, irmãos. Eu falo, Senhor, tudo bem, está na benção. Tu sabes o que é o melhor, aqui está a minha vida. Faça a tua vontade. Irmãos, o Espírito Santo é o soberano da igreja. Nós gostamos da nossa igreja, nós gostamos de coisas que acontecem aqui, mas quem determina tudo na nossa vida é o Senhor. Eu preciso que você entenda isso. O Conselho do Guará 2 tem sido uma bênção nesse tempo que eu tenho tido a alegria de estar junto com ele. Sabe por quê? Porque o nosso conselho não toma nenhuma decisão sem orar. Nenhuma. E a gente tem buscado, apesar de toda a nossa falibilidade, entender a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Eu creio que Deus está chamando a nossa igreja ao novo patamar de crescimento espiritual. Estou dando minha palavra como pastor de vocês, como alguém que tem visão, inclusive, de liderança. O Senhor fez a nossa igreja viver momentos gloriosos e maravilhosos, momentos de dor, de choro, de enfermidades, de perda de familiares que nós amamos, de sufoco na construção e até agora no pagamento do templo. Mas esse Deus maravilhoso tem chamado essa igreja a crer. E eu quero saber de você, se o Senhor te chama para um novo desafio hoje, qual vai ser a sua resposta? Se o Senhor diz, eu capacitei a tua vida, e hoje eu estou te chamando para te tirar do statu quo. Meu objetivo não é deixar você em comodidade. Eu quero mexer na sua vida hoje. E eu quero te conduzir para um projeto novo e maravilhoso. Eu vou tirar você hoje desse seu concurso maravilhoso, estou te mandando para a África. Não, eu vou te mandar para o sertão nordestino. Não, eu estou te mandando para os quilombolas. Ou, não, eu estou fazendo um reboliço e estou tirando daqui dessa igreja os jovens potenciais aí que estão se levantando para discipular, para serem todos missionários. Qual vai ser a nossa reação, amados amigos e irmãos, se o Espírito Santo fizer isso? Eu espero sinceramente em Deus que nós jejuemos e oremos e digamos, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Que o Espírito Santo seja soberano sobre a sua vida, meu irmão, amém? Eu quero lhe convidar nessa manhã a revisar seu coração. Quem você tem achado que manda na sua vida? Você acha que na sua vida tem que realizar só os seus planos? Você tem se achado Senhor da sua vida? Hoje é hora de se arrepender. É hora de se humilhar. E entender que Deus é o Senhor da sua vida. Ele vai te capacitar. Se você está passando uma grande aflição, não temas. Ele te capacita. Ele vai te dar todos os meios possíveis para você vencer essa aflição. Não se desanime, não se desespere. O Senhor está no barco. Ele te capacita. Ele conduz a sua vida. Entenda que cada um de nós não é de si mesmo. Nós somos missionários e nós faremos o que Ele quiser. E como Cristo, que não se negou à vontade do Pai, mas veio à cruz e recebeu sobre si a ira que eu mereci e você merecia. Por amor a Ele, nós vamos obedecer até o final. Meu irmão, eu quero desafiar você a um novo momento, a uma nova etapa de relacionamento com Deus. Que você saiba que o soberano da igreja, soberano das missões, é o Espírito Santo. Que Ele te capacite, que Ele te conduza, que você se submeta, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa manhã?